Isso para dizer que muito que se propaga a respeito dos perigos das armas em mãos de cidadãos de bem, do potencial risco à segurança pública, e quando, em verdade, os números demonstram exatamente o contrário. Mas armas legais não representam mais crimes praticados com essas armas, exatamente porque essas armas não estão com criminosos. Armas e livros têm o mesmo potencial. Livros não lidos e não entendidos servem tanto quanto uma arma não manuseada. Para nada. É a intenção do autor, leitor, que gerará consequências aos dois objetos. O aumento recente no número de armas e de CACs e o aumento na venda de armas legais, que alguns dizem assustador, descontrolado ou até um liberou geral, em verdade não ocorreu assim. Temos hoje uma das mais restritivas legislações de arma do mundo. Temos hoje um dos únicos, se não o único esporte do mundo fiscalizado pelo Exército. E possuímos uma intrincada burocracia com inúmeras repetições de formalidades para simplesmente se adquirir uma arma. E isso leva meses. Existe uma quase intransponível barreira para a obtenção de um porte de arma civil para defesa pessoal. E o PL 3713 nasce exatamente regulamentando a aquisição, o porte de armas, em especial a idade mínima para o ato, baixando de 25 para 21 anos. Pode passar o slide, por favor? Trazendo alterações para a Lei de Armas, a Lei 10.826. Encaminhado o PL ao relator, esse emite interessante parecer em que destaca a dívida história do Congresso com a vontade popular soberana exarada em 2005. Essa, sim, pesquisa popular válida, que no referendo em que 64% da população manifestou-se favorável à venda de armas e, portanto, contrária à proibição dessas no país. São hoje, proporcionalmente, 135 milhões de pessoas que, ainda que não compre o seu equipamento, não tem sequer 1% efetivamente representado no 1 milhão de pessoas que têm ou pode ter armas no país. Têm ou podem ter armas porque, dos quase 1 milhão de CACs registrados no Exército, 600 mil não têm sequer uma arma apostilada em seus acervos, conforme divulgado pela maior fabricante nacional de munição na semana passada. Exatamente esses os números que o recadastramento alcançará. Apenas 62 mil armas restritas estão com os CACs e menos de 20 mil dessas são os rifles semiautomáticos de calibre restrito. Em verdade, os fabricados pela fabricante nacional são carabinas, os indevidamente classificados fuzis. Nada dos mais dos 700 mil erroneamente citados e anunciados pela imprensa, inclusive fonte de pesquisa citada pela minha antecessora. Alarma-se do risco que os equipamentos podem gerar para a segurança pública, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em apresentação ao CNMP, recentemente, ao dizer que houve um aumento estrondoso de 100% no número de crimes praticados por esses CACs, mostra que saltaram de 107 no ano de 2021 para 220 no ano de 2022. Exatamente que buscaríamos um zero absoluto, mas que não pode se deixar de considerar que no universo de 1 milhão de pessoas que podem ter armas, 220 crimes praticados no ano representam 0,00005%, estatisticamente desprezível. Sabemos que os crimes não são homicídios, como a minha pesquisa demonstra, são porte ilegal, eventual disparo de arma de fogo e outros delitos. Isso tudo para dizer que, novamente, o fundamento da lei de armas está na Constituição Federal. Erroneamente se esquece disso ao se falar da lei de armas. O artigo 5º caput, quando estabelece o direito, a garantia do direito à vida, à segurança e à propriedade, não poderia estar ali fundamentado se não trouxesse também garantido a possibilidade do instrumento equiparador de forças por excelência, que são as armas de fogo, e o acesso a elas para a defesa desses direitos. O direito a armas está fundamentado ainda na Carta de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante o direito à autodefesa, e o Brasil é signatário desde 1947, salvo o melhor juízo. O direito às armas está no artigo 217, no direito ao desporto e na obrigação da nação estimular a prática esportiva e incentivá-la. Os convidados que me seguirão destacarão as agruras a que o esporte está sujeito desde o decreto 11.366, que, buscando alegadamente enfrentar o desvio de equipamentos e fomento ao crime organizado, equivocadamente, eis que o crime não tem interesse nas armas usadas pelo civil, nem pelas suas munições, acabou por fatalmente atingir o esporte e os atletas, hoje sem munição e privados de insumos e da recarga, atividades essenciais. Há risco efetivo de, a partir deste mês,
ocorrer a paralisação dos campeonatos e prejuízos incompensáveis à preparação dos atletas olímpicos e de alto rendimento, com provas internacionais e seletivas já se aproximando. Nesse contexto, e buscando aglutinar diversos projetos de lei, costurando-os para construir um consenso nessa casa, apresentou-se o substitutivo para o PL 3713, que era muito bom na sua essência, ainda que mantivesse a equivocada pretensão de garantir apenas a determinadas categorias o direito ao porte de arma, e não o acesso universal a qualquer pessoa que queira e preencha requisitos objetivos, como deve ser a garantia da efetivação da legítima defesa, criando um verdadeiro substitutivo à nova lei de armas no país, substitutivo que se apresentou alterou, assim, totalmente a essência de correção de tópicos da atual lei para apresentar-se um novo diploma legal, do que o belíssimo relatório restou substituído por incoerentes disposições que serão ainda piores ao tiro e ao cidadão que a atual legislação, apresentando formalmente o que até o atual governo já se negou a pretender fazer, que é o confisco de armas e acessórios. O tiro no Brasil envolve uma incontável variedade de categorias, de atividades, as quais acredito que não haja sequer uma única pessoa capaz de inteiramente numerar e elencar sem erro. Modalidades esportivas, tiro recreativo diverso, interesses de funções públicas, atividades privadas e até de pessoas contrárias ao armamento, todas conspirando para o insucesso de um consenso sobre a matéria e sua nova regulamentação. É que não há consenso sobre armas e munições em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, onde o direito é amparado pela segunda emenda da Constituição, datada de 1789 e publicada em 1791, somente em 2022 houve declaração efetiva desse direito pela Suprema Corte daquela nação. E apenas no mês de março desse ano se alcançou a maioria dos estados garantindo o constitutional carry àquela nação. O que não se pode aceitar é que, com ótimas intenções, e o parecer do relator começa como um sonho a todos os praticantes das atividades do tiro, se torne um pesadelo com alguns dispositivos neles constantes, em especial alteração de classificação de calibres, marcação de estojos civis, quando, em verdade, hoje a munição é marcada em lotes e todas as caixas são rastreáveis, a confusão entre o sistema Sigma e Sinarme, a repetição de atos pelo Exército e pela Polícia Federal, engessando, atrasando e complicando ainda mais os atos, o risco efetivo de confisco, a proibição do uso de rifle semialto em calibre como 5,56 por 45 milímetros e o .223 Winchester, calibres irmãos siameses, por assim dizer, e que são utilizados a exemplo no Trigun e na categoria rifle de IPSC, a que chama atenção para o vídeo. Se a senhora puder soltar o vídeo. Esse é um vídeo de uma prova do estadual de um atleta da categoria damas, em que somente uma pista foi desempenhada numa prova que deveria ter 9, somente 32 disparos numa prova foi realizada, quando deveríamos ter em torno de 150, porque nós estamos sem munição, sem insumo e sem a possibilidade de aquisição de novos equipamentos. Consegue passar o vídeo? Ah, sim. Pois não. Essa é a minha esposa atirando pela segunda vez com uma carabina T4, customizada para o tiro esportivo, mostrando que o tão temido AR-15, na verdade, é uma plataforma de um 22 barulhento e muito facilmente controlável. Ela mostra, ao final da prova, 2 disparos feitos em deslocamento, em que ela acertou um tiro dentro do outro, mostrando que não tem nada do que se demoniza sobre a plataforma. O brasileiro, esse ano da categoria, terá etapa única aqui em Brasília, porque não temos munição, insumo, nem condição de adquirir equipamentos, dada a decisão do STF que abarrou. Rifles semialtos, na forma com que nós temos a condição de adquirir, não interessam aos criminosos, que os querem automáticos, armas que nunca chegaram na mão do cidadão de bem. Nossa recarga não serve aos criminosos que querem munição para regime automático de disparo e, além do que, munição recarregada não serve para o combate, nem mesmo para as armas automáticas. O projeto de lei, nos termos que é apresentado pelos autores, pode e deve ser discutido e é um começo de trabalho em prol das melhores condições para o porte de arma no Brasil. O substitutivo é muito mais restritivo que a atual lei de armas e engessa, por meio de lei, questões que hoje fariam para acabar com o tiro no Brasil em diversas modalidades, além de gerar muito mais burocracia e atos redundantes em seu procedimento. Essa casa tem condições de, através de outro PL, o 3723, já votado na Câmara e já bastante discutido por aqui até 2021, dar uma maior segurança jurídica com as alterações da desarmamentista lei de armas incondizentes com a vontade popular desde 2005, repito. E, fazendo uma correção aqui, a lei de armas de 2003, a 10.823, não foi criada para tirar de circulação armas de bandidos. O finado ministro Márcio Tomás Bastos
Castro, em sua declaração, disse que ela veio para tirar o risco de acidentes com armas legais na mão do cidadão de bem. E com isso avançaríamos muito no tema se bastasse o mesmo protagonismo demonstrado com essa sessão, que agradeço mais uma vez o convite, e levá-lo, 3723, sem as emendas e substitutivos, a plenário e votação na forma com que já votado na Câmara.